Olá pessoal, aqui é Patrícia do blog e canal Alma do Meu Sonho. Hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho das leituras que eu completei nesse mês de novembro, que não foram muitas, infelizmente. Não sei se devido a uma ressaca literária, porque realmente eu não tenho conseguido me ligar às leituras, seja pelo estresse, pelas chateações que eu tenho tido nesse final de ano, mas enfim, eu li realmente pouco, mas a qualidade da leitura foi bem legal, eu gostei, e também tenho lido muita coisa assim, picado, né? Então eu não vou nem falar muito dos picados que ficaram para trás, porque eu quero ver se eu consigo fazer a leitura deles esse mês e em janeiro vim comentar com vocês um pouquinho. Mas eu espero que dezembro realmente encerre esse ano difícil, complicado, e eu acho que isso não foi um ano só assim para mim, foi para muita gente. Então eu espero que dezembro seja aí realmente o último mês com esses perrengues de 2013, né? E que 2014 seja um ano bem mais promissor aí para todos nós, não é? Bom, vou começar mostrando um livro que eu li, que eu adquiri no chá, né, de livros da Clara e do Rafael, que foi A Morte do Gourmet, da Muriel Barbery, eu acho que é assim que fala, o nome dela é francês, né? Ela, para quem não sabe, é a autora do livro, ai, eu sempre esqueço, A Elegância do Ouriço. Esse foi o primeiro romance da Muriel. E assim, eu gostei bastante dele. É um livro curtinho, tem várias vozes narrativas, vai falar basicamente, né, contar pra gente através dessas várias vozes sobre um pouquinho da vida de um crítico, né, de gastronomia, que é o Pierre Artens. O nome dele praticamente não aparece, tá, no livro, por isso que eu olhei aqui atrás. Mas, enfim, eu gostei muito desse livro porque o Pierre, ele é considerado um deus da crítica gastronômica e mas ao mesmo tempo ele é completamente odiado, digamos assim. Ele não tem um relacionamento feliz com a família, ele não gosta dos filhos, ele vê na esposa apenas uma, digamos assim, um bibelô bonito que possa o acompanhar. Ele é uma pessoa que o único prazer realmente, a única coisa boa que ele vê na vida é tudo referente à gastronomia, a escrever sobre, a comer. E o livro ele vai se tratar justamente dos últimos dias de vida dele, onde ele procura relembrar ou então encontrar um sabor que seja único, que ele tenha sido o melhor sabor da vida dele. Então, aqui a gente vai encontrar diversas passagens, tanto de pessoas ligadas ao Pierre, falando, né, de como ele era, de qual era a relação com eles. Então, assim, de uma forma bastante crua, bastante cruel às vezes, cada um mostrando um traço da personalidade, dessa personalidade que é tão odiada, mas ao mesmo tempo que ele tem todos esses problemas de relação. Ele fala da sua infância, ele fala dos alimentos, desse prazer, com prazer e com uma poesia, uma lírica muito forte. Então, essa dicotomia do livro me conquistou. É muito legal, tá? Aqui você vai ter narrações de cachorro, de objetos de arte, de pessoas que trabalhavam com ele, de pessoas da família, entremeadas aos seus próprios relatos. E a escrita da Barbery digamos assim,
Eu achei um pouco diferente no início, eu estranhei um pouco pelo virtuosíssimo, né, que ela utiliza, é bem rica, então, de uma certa forma, até essa escolha dela caracteriza o personagem, que é bem culto também, que gosta de estar rodeado por objetos de arte, que admira essa questão toda da arte, enfim. Mas é gostosa de ler, fluiu muito bem a leitura, os capítulos são bem curtinhos, tá? Então, assim, a gente lê rapidinho e floreada mesmo aí com um tom bastante poético, principalmente nas narrações aí do Pierre, principalmente quando ele vai falar da sua própria infância, tá? Muito legal, eu recomendo. Esse meu exemplar é da Companhia das Letras, tá? Então, muito legal. Bom, e na sequência eu li também Sal, da escritora gaúcha Letícia W., que eu não consigo falar esse nome, porque é um trava-línguas para mim, que saiu pela Intrínseca, tá? Em Sal, a Letícia ela vai nos apresentar a saga de uma família, né? A família Godoy, que mora numa pequena ilha, né? Em volta de um farol, a qual eles cuidam, né? A família cuida desse farol há várias gerações. E a escrita da Letícia é uma escrita muito poética, onde ela vai nos apresentar vários personagens dessa família, cada um com seus talentos e com seus respectivos defeitos. É uma família bem grande, são vários personagens que a gente vai sendo apresentado, né, em três partes. Na primeira parte, a gente vai ser apresentada a personagem da Flora, que é uma das filhas do casal Cecília e Ivan, né, que é a última geração dessa família, né, em Laduiva. Eles tiveram 6 filhos. A gente é apresentado a essa história por um livro que a própria Flora, né, está escrevendo, onde ela acaba, mesmo que sem perceber, escrevendo a história da própria família e vai falando um pouco de cada um deles, né, dos seus talentos, dos seus defeitos, até que numa segunda parte, assim, até que essa história acaba virando realidade, porque quando ela termina de escrever o livro, o manuscrito acaba caindo nas mãos de um professor inglês e ele acaba indo até Laduiva, né, que fica ali nas proximidades de Montevidéu, e ele acaba, né, conhecendo e fazendo parte dessa família, e aí é onde as aventuras e desventuras da família Godoy vai acontecer, né? Porque assim que o Julius, esse professor britânico, ele chega na ilha, tudo muda, né? Tudo começa a mudar. Ele acaba tendo um romance com a própria Flora, mas a família acaba, né, por vários acontecimentos, a família acaba tendo rumos diferentes. Então, assim, e a segunda parte, né, do livro, porque ele é dividido em 3 partes, a segunda parte do livro já é narrada pelo personagem Tibérios, que é o filho caçula da família, né, da Cecília e do Ivan, e ele sai pelo mundo à procura do seu irmão, né, Orfeu, e eu não vou falar muito porque é um dos pontos principais da história, então eu não quero quebrar o clímax de vocês. Então ele sai à procura desse irmão pelo mundo, onde ele também vai descobrir a si mesmo, as tristezas, as alegrias da vida, a descoberta de si mesmo. E a Letícia, nesse livro, ela encarnou seus personagens com nomes bastante emblemáticos, né? E cada qual com características reais do que esse nome sugere. Orfeu, da mitologia grega, que é referente a um deus.
Então ela vai, essa personagem, ela vai ter características desse deus também, que é um deus, né, mais festivo, extrovertido, enfim. Tibérios, que tem né, a ver com o personagem, acho que, se eu não me engano, de um astrólogo, enfim, que tem a ver com estrelas, flora, e todos os personagens, né, trazem esse estigma do nome também como uma característica psicológica. E eu gostei muito, muito disso. A terceira parte do livro, ela vai encerrar, né, digamos assim, a história dessas personagens pelo ponto de vista deles mesmos. Ou seja, cada um dos personagens da história, que, se eu não me engano, assim, os principais ao todo são 9, são 6 filhos, o Ivan, a Cecília, né, e o Július, e mais um outro personagem também, que a gente vai descobrir, falar bastante dele no primeiro livro, na primeira parte, desculpa. Então, cada um vai falar de um outro personagem. A escrita dela, como eu já falei, é uma escrita muito poética, envolvente. Ela escreve muito, muito bem. Só que, assim, eu gostei bastante, tá, desse livro. Eu dei, acho que, agora me fugiu, mas eu acho que eu cheguei a dar 4 estrelas para ele, ou 3, não sei. Porque, na verdade, eu achei que ela pecou um pouquinho no fechamento ali, no encerramento ou no trato, né, da questão entre 3 personagens da história, que eu acho que poderia ter sido um pouco melhor retratado, um pouco mais trabalhada, mas enfim, eu gosto muito, eu gostei muito da escrita da Letícia desde quando eu li um livro dela já há bastante tempo, chamado A Prata da Casa. Então, eu fiquei bastante interessada, e Sal foi o outro escolhido para eu ler antes de ler A Casa das Sete Mulheres, que, como eu já falei em outro vídeo, eu tenho uma certa cisma por conta da minissérie, mas enfim. Depois de Sal, eu quero ver se eu me jogo aí na Casa das Sete Mulheres para perder de vez essa cisma. Então, eu recomendo, né, para quem quiser, realmente é muito, muito legal. E essa lombada, a princípio, parece meio destoada, né? Mas tem uma razão de ser, porque a Cecília, a mãe, né, a matriarca dessa última geração da família, ela meio que faz uma tapeçaria com uma cor para cada um dos seus amados, né, dos seus filhos, do marido, enfim. Para cada um dos componentes dessa família, ela tece de uma cor essa coxa, enquanto ela vai rememorando o passado e, né, vivendo esse presente e pensando no futuro dessa família. Então é super recomendado, muito legal mesmo o livro, eu gostei. O terceiro livro que eu li, na verdade eu não concluí, cheguei bem perto, mas eu comecei a ler no Kobo, eu não peguei, eu vou deixar a capa para vocês, que é Bridget Jones, Louca pelo Garoto. Gente, pra que eu fui ler esse livro? Eu sinceramente eu não sei, porque eu já sabia do mote, eu já sabia que ia me incomodar, e realmente me incomodou demais. Para quem ainda não sabe, né, Louca pelo Garoto é a continuação, né, dos 2 primeiros volumes da saga da Bridget Jones, que, acho que tá por aqui, né, começa aqui, né, da Ellen Fielding, escritora inglesa que, né, ficou extremamente famosa no mundo inteiro com a publicação desse seu primeiro livro. Veio o segundo, né, que é o Bridget Jones, A Idade da Razão, e depois de mais de 10 anos, acho que, se não me engano, são 14 anos entre um livro e outro, ela lança o Louca pelo Garoto. Louca pelo Garoto continua mantendo a estrutura, né, que ela começa aqui de narrativa, que é o diário, a Bridget Jones
contando, né, através do seu diário, as suas aventuras e desventuras aí nesse mundo louco e com as suas próprias loucuras. Para se ter uma ideia, a Bridget Jones, no segundo livro, ela se casa, ela consegue finalmente ter uma relação legal com o Sr. Darcy, né? E, enfim, terminam eles juntos e tudo bonitinho. Já nesse. Gente, é até difícil falar um pouco do livro porque realmente eu não gostei, tá? Primeiro porque ela mata o Darcy. Quer dizer, para mim foi um luto a começar a ler o livro durante a leitura e durante o abandono, para mim foi um luto porque é conhecido que a Ellen Field com o Darcy, né, dela, do livro da Brigitte, ela faz, na verdade, uma grande homenagem ao personagem Sr. Darcy, de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que é realmente o par romântico, o personagem masculino, eu acho, de romance, o mais perfeito, o mais bem construído que já foi, que já existiu, enfim, é uma opinião minha, tá? Então, para mim, com esse livro, a Ellen acabou matando os dois personagens, né? Isso ficou, assim, terrível na minha cabeça. A Brigitte, ela começa contando, na verdade, o seu diário, que ela já está num relacionamento com um rapaz mais novo, e aos poucos ela vai aí destrinchando essa história dos pouco mais de 10 anos que ela viveu casada com o Darcy. Com ele, ela teve dois filhos, né? Um casal, uma menina e um menino, que eu já me esqueci o nome, enfim, os nomes. E ela continua naquela coisa de como que ela vai conseguir sobreviver, como que ela vai voltar a se relacionar, as gafes, né? Tudo isso dela, os amigos. Nesse livro é apresentado uma outra amiga que é diferente. Ela acaba também às voltas tentando escrever um roteiro de uma série para televisão, enfim. Todos os elementos da escrita da Ellen estão nesse livro. Eu achei que ela tá só um pouquinho mais solta no que ela fala, no, tudo que é ligado a sexo, ela solta mais assim tranquilamente, né? A respeito também. A Bridget já está com mais de 50 anos, né? Então, olha, eu dei risadas, assim, com certeza. O bom humor continua, mas realmente a história não me pegou, eu não gostei, sabe? Não consigo me imaginar ver a Brigitte perdendo o marido com uma criança de apenas 3 meses de idade, com um outro menino de pouco mais de 2 anos de idade, de 3 anos, uma coisa assim. Enfim, eu acho que a Ellen, ela perdeu a grande oportunidade de fazer uma história muito legal. Se ela tivesse começado antes, se ela tivesse contado a história desse casamento de uma forma muito mais harmoniosa, eu acho que teria, enfim. Eu sinceramente eu não sei como termina. Segundo o site da Companhia das Letras, ela promete aí um final inesperado, mas eu não consegui chegar até o final para saber. Então eu encostei o livro ali já no finalzinho, acho que faltando umas 50 páginas para acabar, porque eu já estava irritada demais, eu não queria, vou deixar para ler em outra ocasião. Mas enfim, essa é a minha opinião. Falei bastante dela, acho que eu postei no Facebook, inclusive no Instagram também algumas fotos, enfim, né? E essas foram, né, as leituras. Eu espero que vocês tenham gostado.
Agora eu quero ver se em dezembro eu consigo concluir ou recomeçar, na verdade, né? E concluir a leitura de alguns outros livros que eu comecei a ler, como por exemplo Os Transparentes, do Ondiak, que é maravilhoso, por isso eu até parei, porque eu não estava no clima. Lendo Lolita Inteirã também, que eu comecei, mas esse assim, realmente eu estou lendo bem devagar, porque como eu já tinha dito, eu quero ler devagar porque é um livro extremamente rico, tem várias indicações, análises de livros, então assim, eu não quero ler com pressa e muito menos no momento errado. E seguir com outras leituras e à medida que eu for terminando, eu volto para falar para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se vocês quiserem, a gente vai aí discutindo um pouquinho mais nos comentários, tá bom? Então, se gostou, dá um joinha, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.